Olá, pessoal, boa noite. Começando aqui bate-papo, uma live. Já colocando aqui uma introdução, esperando um pouquinho, né? Todo mundo começar a entrar pra gente começar a conversar. Vai ser um bate-papo super legal. Boa noite, Mari. Obrigada pela sua presença. Vamos esperar só um pouquinho, tá? Entrei um minutinho antes, vamos esperar uns 2 minutos. O pessoal vai entrando e a gente vai bater esse papo super legal. Ah, Eduardo tá aí. Boa noite, Aníbal. Vamos aguardar um pouquinho mais, logo entrando. Hoje nós vamos conversar, hoje vai ser dobradinha de Janaína. Ó, minha xará já entrou. Vamos bater um papo super legal sobre atitude e coragem para dizer tudo posso, porque tudo podemos, né? Criamos a nossa realidade e vai ser maravilhoso. Ah, minha mestre tá aqui, Jéssica. Bom, mais um minuto e nós iniciamos, tá bom? Vai ficar gravado, quem não conseguir ficar até o final, se quiser depois compartilhar com os amigos, eu acho que esses bate-papos são muito interessantes. É bem isso, nada de roteiro. Quer dizer, tem umas coisinhas escritas, né? Pra gente não se perder, porque eu falo pouco. E a Jana, minha xará, também fala pouco. Mas a gente vai refletir sobre umas frases muito legais de um vídeo que eu postei nos stories há alguns dias atrás. Muita gente postou, falou que surpreendeu. São algumas frases que nos fazem refletir bastante sobre o nosso comportamento. Então, acho que vale super a pena a gente conversar sobre elas. Jean já pediu para entrar aqui. Já tem algumas pessoas, eu vou admiti-la. Vamos lá. Quero fixar o comentário, né, Janaína? Comentário fixado, identidade e coragem para dizer tudo posso. Obrigada, Jéssica. Janas falam pouco, Janas falam muito. Deixa eu visualizar aqui. Janaína Ferreira. Aguardando Jana. Janaína tá até entrar. E bora começar. Hello! Entrei! Tudo bom? Tudo bom, Jana? Estava aqui conversando um pouquinho. Já temos aqui alguns amigos, algumas pessoas que vieram aqui participar com a gente desse bate-papo super gostoso, que começou lá na Chapada. Começou numa noite maravilhosa, estrelada lá na Chapada e foi muito gostoso. Mas vamos seguir aquele pequeno roteiro, só para a gente não se perder, porque a gente fala pouco, então a gente vai organizando, não é verdade? Você vai conduzindo, você vai conduzindo. Exato, vamos juntas, né? Vamos. Bom, eu, Janaína Maria, terapeuta, né, estudando massoterapeuta com minha mestre maravilhosa que está aqui presente, estou super feliz com a Jéssica. Enfim, estou trilhando esse caminho, né, estudando terapias energéticas, terapias manuais há 3 anos, é um mundo maravilhoso, mas de um tempo para cá, descobri, é claro que, né, tem toda essa parte energética, mas verbalizar é muito bom, e aí a gente vai assistindo vários vídeos, aí tem aquele famoso algoritmo do Google, né, que vai nos trazendo mais informações de acordo com o que a gente, né, escolhe, e trouxe um vídeo maravilhoso aí que a gente vai bater esse papo super gostoso, tá? Então, assim, só finalizando, esses últimos tempos eu vi que o verbalizar é muito importante, por isso veio a ideia aí de fazer várias lives, né, pelo menos uma por semana, para trazer esse conteúdo de uma forma simples, nada técnico, nada muito profundo, simplesmente para que a gente possa aí trazer para as pessoas essas reflexões que eu acho que vale muito a pena. E agora eu passo a palavra para minha xará, minha amiga Janaína Ferreira. Ah, gente, boa noite para todo mundo que entrou. Estou super feliz. Para mim é uma realidade muito diferente, né? Essa realidade da live. Assim, estou feliz pelas pessoas que entraram, que me conhecem, conhecem a minha história. Feliz também pelas pessoas que não conhecem, para poder compartilhar um pouquinho de como essa frase, né? Como é que esse vídeo chegou na minha vida. Então, assim, para aqueles que não me conhecem, eu sou
Meu nome é Janaína Ferreira, eu tenho um pouco mais de 40 anos, né? Então já tenho um caminho que eu posso chamar de meu bastidor, né? Para poder compartilhar. E assim, profissionalmente, eu venho de uma área técnica, de atividades muito exóticas, né? Lá em 95 eu estava trabalhando com construção de submarino, isso sempre chama muita atenção de todo mundo, e ao mesmo Demais. tempo eu me vejo no tempo presente construindo casas populares com as próprias mãos. Então, assim, a minha vida mudou muito. Eu, como pessoa, mudei muito. E eu mudei porque essas chaves me chamaram a atenção. Então, assim, eu sou engenheira de formação, gestora por função de grandes organizações, mas o ser humano precisava despertar dentro de mim. Ele começou na palavra chamada Deu uma travada na net da compliance. Jana. Tá Deu voltando. uma Voltou, travada. travou um pouquinho, mas voltou. Tá. Então, quando eu me deparei com uma palavra chamada compliance, eu me deparei talvez com as tragédias, e vocês vão entender tragédias por conta do vídeo, né? A tragédia das pessoas se conectando com as minhas tragédias. Então, eu falei assim: a minha vida precisa ser diferente, e aí eu comecei a fazer as coisas de uma maneira diferente, pedindo ajuda, e principalmente as pessoas que estão aí nessa live. É isso aí. Bom, quando nós vamos falar um pouquinho, né, rapidamente, nós nos conhecemos lá na Chapada, ficamos 3 dias incríveis lá, se conhecendo, um grupo de pessoas maravilhosas, né, que vai ser para a vida, foi um reencontro, como conversamos, né, e numa bela noite, se eu não me engano, a penúltima, né, Jana, eu acho que vai me recordar melhor, eu subi, a gente estava começando a conversar sobre várias coisas, e pá, chegamos, eu falando, as duas falando o mesmo vídeo, opa, você tá falando desse vídeo? E aí a gente começou a conversar, falei, nossa, que demais. E cada vez que a gente vê esse vídeo, a gente tem uma frase que tem um impacto maior, né? Então, semana passada, conversando, eu, Jana, vamos fazer uma live sobre esse vídeo, porque é tão maravilhosa. Ela, vamos, topou, então bora. Porque tem tudo a ver, né? Isso é muito legal da gente começar falando dessa experiência no Alto Paraíso. Para quem conhece, para quem não conhece, verdadeiramente é um lugar onde você consegue alinhar o corpo energético com o corpo físico, com o corpo emocional. Não é uma teoria, sabe? É Não, real. E só é surreal. estando lá para viver essa experiência. Então, Só. assim, eu verdadeiramente, eu acredito que, assim, a gente precisa ir construindo esse alinhamento todo dia, porque a gente se desalinha. Então, assim, voltar para o Alto Paraíso nessa segunda minha ida para lá, com um objetivo claro, fez toda a diferença e com certeza não foi à toa, não foi um acaso que as duas estavam falando dessa frase poderosa para dois grupos diferentes e a gente se conectou. Foi muito demais. Aí você já falou brevemente, perfeito, sobre aquele lugar que é encantador. Foi, assim, uma experiência incrível que eu vou repetir. Até estava conversando com o Eduardo, ele fez um post de uma cachoeira, eu falei, nossa, eu fui para a cachoeira lá em Alto e tem aqui, mas é um mix, né? Lá é impressionante, gente. Só estando lá para entender, eu fiz alguns posts referentes a essa experiência, até mesmo porque lá a gente fica bem isolado, né? Eu fiz até posterior à viagem, porque não tinha como, realmente era uma introdução a nós mesmos, né? Aquele período foi muito legal, que nós tivemos ali uma pessoa conduzindo, e foi maravilhoso, e aí foi dali que surgiu essa ideia, e a gente contou um pouquinho, até mesmo para ter um contexto sobre tudo isso, porque lá estávamos todo mundo, né? Cada um com uma história, procurando a si, e esse vídeo retrata exatamente isso, né? Muitas vezes a gente fala muito, né? E não ouve, esse vídeo ele faz você, opa, peraí, cada vez que a gente ouve, a gente tem uma frase de impacto. Então nós escolhemos, né, 10 frases, não sabemos se vamos conseguir falar sobre todas, né, mas elas vão permear todo, elas permeiam o vídeo, e o interessante é que a gente vai conduzir, queremos que vocês participem também, né, deem a opinião de vocês, quiserem perguntar, a ideia aqui é cada uma falar um pouquinho, trazer um pouquinho de reflexão, mas vai ser muito bom a participação de todos vocês. No sentido que a gente quer conversar, né? Aqui é um bate-papo, é trazer as ideias, é trazer as experiências, e é isso aí. Bom, Jana, quer falar mais alguma coisa ou já podemos começar? Pode entrar na primeira fase do impacto. Bora lá. Bom, como eu já falei, eu
dei um spoiler, né, no Stories e coloquei lá o nome do vídeo, porque as pessoas quisessem ver, muitas viram, gostaram bastante, amigas próximas falaram, nossa, já nesse vídeo, aquele vídeo que você falou, eu falei, foi, lembra que eu falei para você assistir? Então, aí elas assistiram, gostaram muito, e a primeira frase de grande impacto que a Jana falou maravilhosamente bem, né, nesse primeiro momento que falamos sobre o vídeo, foi tudo posso naquele que me fortalece. Uma frase de grande impacto. Né? E assim, como é que essa frase chegou? Porque eu vejo que o universo ele se alinha, né? Para que as coisas aconteçam da maneira perfeita. Então, assim, Deus faz tudo de uma maneira perfeita. E quando um vídeo de motivação de 5 minutos, né? Porque é um videozinho de 5 minutos, Sim. Você olha para ele e você começa assim a cair as fichas e você fala, ele está falando comigo, aí depois você fica na dúvida, ele tá falando, parece que ele está falando para você aquilo tudo, né? E aí a gente busca mais, tipo assim, não, eu não posso ficar nessa superficialidade, tenho que ir mais profundo. E aí a gente já vem de um caminho de espiritualidade que precisa ser aprofundado, e aí você vê que isso vem lá de uma carta que Paulo, quando contextualizou essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, tem todo um poder envolvido ali. Porque, assim, de fato, quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, é uma frase bonita, mas ela precisa existir dentro de um contexto, isso é verdadeiro, né? Ela não é uma frase de empoderamento, como a princípio a gente olha e fala assim, nossa, tudo posso naquele que me fortalece, uhul, vou nessa. Não é bem assim. Quando a gente avalia a carta de Paulo, é uma carta que fala de amor. Quando Paulo escreveu essa carta para os Filipenses, ele estava preso em Roma, né? Ele estava preso e o tempo todo ele fala de emoções básicas, ele fala de alegria, ele fala de gratidão àquelas pessoas. E ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, porque tem todo um contexto. E aí, quando você mergulha nesse texto e você fala, uau, qual é esse contexto? E aí as frases continuam e tudo se encaixa e tudo vai se encaixando de uma maneira perfeita. Então, assim, realmente, por um cara escrever na prisão, imagina, a gente sabe como é que são as prisões hoje, imagina uma prisão naquela época. O cara escreveu uma carta de amor para amigos que estão dando ajuda para ele naquele momento, e é uma carta toda emocionada ao povo de Filipos, dizendo, gente, sou muito grato e sou muito feliz por ter a amizade de vocês. E assim isso toca a gente, não é à toa que essa frase ela é tão poderosa até hoje, porque assim, dá para a gente sentir o que Paulo sentiu quando ele escreveu aquela carta para os filipenses. O que você falou que é o ponto é sentir a frase, né? Não é só o verbalizar. Né? Eu venho falando sempre aqui no Instagram e para quem eu converso, eu falo, gente, é uma diferença enorme, né, entre falar e o sentir. E a pessoa precisa se permitir, dar esse passo de sentir. E quando você sente, você vibra. E quando você vibra, o universo, né, é maravilhoso, é muito bom. Você falou dessa frase, é exatamente isso. E a questão da carta, eu acho que até deve ter sido, né, assim, uma curiosidade que muita gente não sabia, né, dessa questão você trouxe, né, desconhecido, né, não é todo mundo que se aprofunda, assim, nessas questões. É legal a gente ter essa oportunidade de ler essa carta de amor, porque, assim, uma carta de amor escrita aos amigos é uma coisa muito forte, né? Sim. E, assim, não é à toa que lá nessa carta também tem uma frase que são frases que são muito poderosas. Então a gente vê que o texto conversa o tempo todo com aquela emoção. E aí você fala, nossa, eu quero sentir isso para mim também, eu quero sentir eu quero crescer como esse cara cresceu. Porque Paulo foi um cara grande, né? Ele soube, e por isso que talvez a gente está chamando essa live de coragem e identidade, porque assim, o Paulo, ele teve coragem para ser Saulo. E ele também teve muita coragem para ser Paulo. Fala assim, gente, que cara é esse? Tem que ter muita identidade para você deixar de ser uma pessoa, fazer essa pessoa morrer, para nascer uma pessoa completamente diferente, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, aí ele continua, ele fala,
Aí ele começa falando de coragem, né? Que coragem é a conciliação dos nossos defeitos e das nossas qualidades. Aí você já tem aquele Sim. choque. Sim, essa é a segunda. Vamos embalar a segunda. Eu acho que já está no ritmo, tá ótimo. É coragem e a conciliação, né? O fruto final, né? Da coragem de nossos defeitos e qualidades, a gente define tudo e vai, certo? Continua aí. Vai É, falando. e assim, o interessante que ele fala, ele começa esse vídeo justamente falando que, assim, para ser grande, você é um cara que tem identidade, mas você tem que ter muita coragem para ter identidade. Porque, assim, a identidade, ela é uma associação, produto final das possibilidades e dos seus limites, e ele fala isso. Isso é ter coragem. Né? E ele vai desdobrando, 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 e aí a gente se questiona. Será que eu sou uma pessoa corajosa? Eu sempre me achei uma pessoa corajosa. Então eu falei assim, eu não tenho problema de coragem, Janaína. E aí continua, né? Ele fala, além de coragem, ele fala, mas você tem que ser coragem e também você tem que ter preparo para falar essa frase. Aí eu falei assim, É. será que eu estou preparada para falar isso? Tem essa. Quando a gente ouve, a gente já começa a se questionar, mas a questão do que você falou, né, do preparo, que é o dia a dia, né, ele fala isso com muita propriedade. As pessoas, eu acho que atualmente elas cobram muito, né, vem aquela pressão externa, no qual que ela tem que ter, ou é 880, e não é bem assim, né? Na realidade, a gente define só se tem ou não tem, até quando nós nos colocamos à prova. Eu, por exemplo, estava numa tirolesa há alguns dias atrás, eu fui me colocar à prova. Jesus, será que eu tenho coragem? Falei para as minhas filhas, eu tenho coragem, fui. Né? É claro, estou dando um exemplo simples, mas no dia a dia a gente tem que ter coragem para ser quem nós somos, que é muito mais importante. Né? Eu fiz um post há uns dias atrás sobre a questão de falar não, de falar sim quando você quer falar não, e aí muita gente falou, nossa, quantas vezes eu falo sim querendo falar não, e aí as pessoas isso vai virando rotina, vai deixando a vida sem graça, porque você acaba não sendo você. E eu acho que é aí que é onde fica, eu acho que tem que ter coragem para ser quem você é. E não vai ser de uma hora para outra, é o que eu venho falando sempre. A nossa né, um compromisso que você tem com você. Né? Primeiro você precisa identificar, né, os seus pontos, aqueles que você melhora, e no seu tempo, no seu momento. Né? Não precisa ser de uma hora para outra, porque tem gente que quer começar assim, né? Faz uma lista, 30 coisas que eu preciso fazer em um ano. Não é assim, gente. E você não vai deixar de ter medo de uma hora para outra. E o grande segredo, que até uma frase lá na frente, não vou deixar lá para frente, senão vou acabar trazendo, da questão do medo, que é bem legal. Mas essa frase, ela é muito legal sobre a questão de que realmente é uma conciliação, né? A questão da coragem. E a gente já emendou a terceira, né? Ó, legal, porque a gente vai conversando e já vai falando. A Mari falou aqui, bonitinho. A Andréia já tinha falado que Deus, né, passou aqui uma frase, que Deus sempre, né, coloca forma de falar com a gente, sem dúvidas, né? Eu falo muito, a gente não quer se ligar a nenhum tipo de religião e tudo mais, cada um acredita no que quer, eu acredito no nosso Deus, nosso universo, que é tudo, mas de uma forma, essas mensagens chegam a nós, não é verdade? E se é ter amigos sinceros é a maior prova de amor, realmente. Quem que falou? Eu não consigo ver aqui quem falou, a Mari, né? Foi a Mari linda. Foi a Aurici, né? Eu acho que foi a Aurici que falou. Foi a Mari. Bom, e aí a terceira a gente deu uma emendada também. Não há um ser humano grande sem preparo para o crescimento. Temos que reagir, temos que lutar. O que é reagir? O que é lutar, Jana? E aí a gente entra na polêmica das Janaínas, né? Sempre quando... Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito contida, né? Eu nunca gostei muito de me expor. Mas eu tive que aprender por uma questão de evolução. A gente tem que evoluir, a gente tem que evoluir, a gente tem que aprender a falar, né? Até para a gente poder direcionar os nossos enfrentamentos e poder crescer. Mas quando a gente fala de não há um ser humano grande sem preparo, e aí tem uma coisa que a gente quem tem crianças em casa, adolescente, a gente já nasce com as pessoas escolhendo tudo na nossa vida. Né?
A gente escolhe o nosso nome, está tudo bem, escolhem, às vezes escolhem onde a gente vai estudar, escolhem a nossa profissão, escolhem quando a gente vai casar, escolhem onde a gente vai trabalhar, e de repente eu me vi assim, uma pessoa que tinha um casamento legal, morava numa casa legal, morava num lugar legal, e estava com o copo meio vazio, né? E tentava, você preenche, e parece que o copo nunca chega, nunca chega. E aí eu falei, caramba, né? Eu sou uma pessoa corajosa, né? Mas eu estou preparada para o que a vida vai me conduzir, por isso que Deus é tão perfeito, né? E aí eu falei, caramba, eu acredito na vida eterna. Eu estou preparada para isso? Porque assim, a gente tem que estar preparado para viver eternamente, isso é muito forte. E eu falei, caramba, a única maneira de eu preparar para essa vida eterna que tem pela frente é me preparar para ser uma pessoa feliz. Eu preciso me preparar para ser uma pessoa feliz. E assim, só tem uma maneira de eu me preparar para ser uma pessoa feliz. Eu preciso conhecer e honrar os meus bastidores. Porque assim, a gente vive uma vida de palco o tempo todo e é maravilhoso. A gente ter fotos lindas no Instagram, a gente viver essa vida. Só que assim, o nosso preparo, ele está nos nossos bastidores. E ele é muito feliz quando ele fala, não existe um ser humano grande sem preparo. Para a gente conseguir alcançar grandes lugares, para a gente conseguir alcançar coisas profundas, esse verdadeiro alinhamento entre o corpo energético, o corpo físico e o corpo emocional tem que ter preparo. O mundo o tempo todo, assim, os bastidores do mundo, ele está cheio de seduções, né? É tudo muito sedutor. Mas também é sedutor esse mundo que limita a gente. Esse mundo que fala que a gente não pode porque é mulher. Esse mundo que fala que a gente não pode por causa daquilo. Que não vai ficar bem uma mulher fazendo isso. Alguém escreveu? Nós nascemos de crenças, né? Oi? E assim, isso enfraquece a gente. Chega um momento da nossa vida, por isso que essa fase de preparo ela é tão importante. Se a nossa vida é construída de bastidores e a gente não entende que esses bastidores estão nos enfraquecendo, a gente não vai conseguir crescer. A gente só vai crescer até aquele certo ponto. A gente não vai conseguir crescer mais. E as minhas experiências sempre foram tão intensas que eu falei assim, eu quero crescer mais, eu mereço crescer mais. Então, assim, eu preciso mergulhar nesses bastidores, eu preciso, de fato, resolver as crenças que estão me limitando, porque a gente tem crença que limita a gente mesmo. E a gente sempre vai ter, não tem problema. Mas o fato é, quando a gente toma uma decisão de evoluir, e a gente tem esse enfrentamento de um vídeo como esse, é aquela questão da coragem. A gente olha para aquilo e vai, né? Porque a gente tem que se permitir isso, né? Muitas vezes limitado por quê, na maioria das vezes? Que é essa quarta abordagem da frase. Porque a gente deixa que o medo seja determinante na nossa vida. A gente é limitado pela experiência do medo. E a gente alimenta o medo de perder o emprego, a gente alimenta o medo de perder o marido, a gente alimenta o medo, em vez de a gente estar alimentando as coisas dos nossos bastidores, que de fato fazem a gente crescer. E aí, brilhar no palco vai ser consequência. O produto de brilhar no palco é você ter um bastidor bem construído, né? Sim, sim, sem tudo. Você falou, já emendou a quarta, eu vou ler a frase, né, para contextualizar. Não permita que o medo seja determinante, senão você irá virar refém dele. É exatamente isso, né? É uma questão que também é uma parte da frase que quando nós verdadeiramente queremos, nós lutamos. Mas eu acho que o problema está aí. Nem sempre a gente sabe o que a gente quer. Você chegou nesse ponto porque você foi em busca, eu estou em busca do que eu quero. Eu acho que quando a gente define o que queremos, e eu vejo que muitas pessoas não sabem o que querem. A Dani aqui, minha amiga linda, está falando, o medo paralisa muitos sonhos. Exatamente isso. E uma coisa que Murilo Gun, que eu amo de paixão, sempre fala, a questão não é não ter medo, é ir mesmo com medo. Né? E aí você vai colocando na balança, eu sou super corajoso, não, eu sou um pouco corajoso, eu tenho um pouco de medo, tá, então vamos equilibrando, vamos diminuindo um pouco o medo, aumentando um pouco a coragem, e não precisa ser de uma hora para outra, que eu costumo dizer, né? É um processo no qual você tem que se permitir, né? Porque também não adianta você entrar e ficar parado e não se movimentar, porque movimento é tudo.
Movimento na vida, tudo é energia, tudo é movimento, então não pode estagnar. Tem uma palestra que eu super indico, da Helena Galvão, que quando a gente está de frente para o medo, a gente tem que tomar uma decisão, né? É difícil tomar uma decisão com medo. É difícil a gente se movimentar com medo. Mas eu sei que tem mulheres e homens aí, mas assim, mulheres à parte, vocês vão me entender, quando a gente quer alguma coisa, ninguém segura a gente. Quando a gente bota aquilo na cabeça, eu quero e eu quero. E aí parece que o medo tá ali, mas eu quero e eu vou, né? Eu vou de qualquer jeito. E a gente fala, gente, como é que pode, né? Eu tô com medo, mas eu vou. Eu tô com medo, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que faz ir. Justamente esse texto e essa explicação da Helena Galvão, que é bem profunda, eu gosto muito. Assim, eu sou uma pessoa apaixonada por Platão. Eu acho que aquela frase que tem lá no templo, o oráculo dos Delfos, é uma coisa que eu piro naquilo ali. Acho que se Platão pirou, imagine a nossa cabeça, né? Aquela história de conhece-te a ti mesmo. Isso é muito profundo. E aí, de repente, a gente está assim, sabe por que eu tenho medo e que eu não vou? E aí a Helena Galvão, ela explica, porque a gente confunde o desejo com a vontade, que são coisas muito diferentes, né? O desejo, a gente pode comparar com aquela coisa, eu desejo tanto, sabe, sair agora, acabar a live, ir lá comprar um sorvete. Mas é diferente de eu falar assim, eu tô com vontade de ir lá e tomo. É diferente, né? A tomada de decisão, ela está envolvida. Então, eu acho que assim, essa questão de medo, ela precisa trazer para a nossa reflexão se aquilo que a gente está pensando é algo que a gente deseja ou é algo que a gente tem vontade. Porque se a gente tem vontade, a gente coloca uma palavra na frente, que é a força de vontade, que aí te dá poder. E aí, quando você se sente empoderada, você tem o direito de falar tudo posso naquele que me fortalece. E aí você vai. É o ponto, é a chave. Perfeito, exato. Já amarrou tudo agora. É exatamente isso, muito bom. E a próxima frase é muito forte, Jana. Essa, sim, nós conversamos um pouquinho, eu acho que foi o final ali, e ela é muito forte porque nós vemos isso no dia a dia. A gente sempre conhece alguém que está nesse estado, e a frase é a seguinte: às vezes a vida sepulta mais que a própria morte. Olha que forte essa frase. Não é demais? E assim, Janaína, vou ser muito honesta com você e com todos vocês que estão aqui, né? Algumas pessoas conhecem a minha vida de uma maneira mais profunda, mas quando eu escutei essa frase, às vezes a vida sepulta mais do que a própria morte, não foi mais uma chave que caiu, sabe? Foi um castelo que se desmoronou. Porque eu falei, sabe? Sabe quando você olha para o lado e fala assim, é comigo que você está falando? Aí a gente tem a certeza de que Deus está olhando para você e está falando uma frase que está te entregando aquilo, aquela chave. E eu falei... Ela é muito forte. Ela é muito forte. E assim, essa questão do sentir, ela é muito verdadeira. Quando a gente escuta uma frase como essa e falo, às vezes a vida sepulta mais do que a própria morte, e eu falo, eu não vou deixar isso acontecer com a minha vida, porque eu tenho esse sentimento. Já é um passo. É o momento da gente romper com tudo que está acontecendo que limita a gente. Eu não estou dizendo que ter uma carreira, que ter uma família, que ter dinheiro, que morar numa casa legal, isso não faz parte. Só que, mais uma vez, eu acho que o nosso caminho de evolução, ele é de fato trino. A gente precisa que exista um alinhamento entre o nosso corpo energético, o nosso corpo físico e o emocional. É uma ilusão a gente achar que a gente só alimentar o nosso corpo físico e emocional, a gente vai crescer. A gente não vai. Então, assim, a gente se enche de coisas e o prato está cheio, o prato está cheio, o prato está cheio, e de repente a gente, sabe aquele vazio que a gente sente de vez em quando, que fala assim, caramba, eu tenho tantos afazeres, né? Quase não consigo dormir, mas a gente sente um vazio. E essa frase, ela é uma porrada. Porque quando você escuta o sentimento da vida sepultar como a própria morte, e assim,
as pessoas que já foram ao sepultamento sabem qual é a sensação de estar ali. E ser sim. sepultado em vida é uma coisa muito forte. E E ele aí, fala, né? Ai, desculpa, gente, pode interrompi, falar, pode mas eu falar. vou falar do complemento. Falar primeiro que a Dani, minha amiga linda, próxima live, já está fazendo o roteiro. Ela é coach e ela trouxe uma questão bem legal, que é importante identificar o tipo de medo para combater, isso sem dúvidas. E a questão de alma, corpo e espírito, é o que eu venho falando aqui, né? As pessoas, elas só começam a olhar um pouco mais quando o negócio está pegando, quando uma doença ali estoura, né? E é esse movimento, temos que cuidar sim dos três, não dá para ser um de cada vez, mas é aquele negócio, né? Minha mãe sempre dizia, eu acho que muita gente conhece, não aprende pelo amor, aprende pela dor. E temos que passar por situações para aprender, né? Eu tenho, no auge dos meus 18 anos vezes 2, que eu até brinquei com a minha idade, aí o pessoal brinca, você tá brincando, quer ser novinha? Não, gente, eu brinco, porque idade é questão de tempo, quem inventou isso é uma questão matemática apenas, mas enfim, a questão dos meus 36 anos, eu já levei muita porrada, né, que para outras pessoas, isso não foi nada, para mim foi uma porrada que me cresceu, que me trouxe até aqui, que me trouxe no caminho que eu estou muito feliz, e eu sei que eu não quero me privar, eu estou aqui, vou conhecendo minhas limitações, né? Com a ajuda da Dani, eu fiz um coach com ela que foi maravilhoso, descobrir mais coisas, porque o verbalizar é muito importante. E complementando essa frase, ele fala: não queira vida sem sofrimento, queira luta. Por quê? Não tem como não sofrer, gente, porque o sofrimento, ele rompe, ele tira vendas, você começa a enxergar. Então, hoje eu olho para trás e falo, nossa, como eu sofri. Sofri muito, sofri muito. Eu sofri, é o meu sofrimento. Pode ser que o seu seja, né, diferente, cada um tem, né, cada indivíduo sente de uma forma. Mas para mim ali foi um sofrimento tão grande e que rompeu muitas coisas. Foi ali que eu me permiti me cuidar, me conhecer e começar a trilhar o caminho que hoje eu estou. Então, essa parte também é bem legal, a questão de, não quero sofrer, não vou amar para não sofrer. Não é assim, gente, a gente precisa passar por experiência sim, lá nos bastidores, como a Jana estava falando, né, a questão dos bastidores, se permitir viver para aprender, certo? E assim, é muito. Eu até entendo que a gente, o sofrimento, ele conduz a gente para um caminho. Mas quando você leva uma porrada dessa e você é considerado bem-sucedido, a cabeça fica muito confusa, porque você fala assim, caramba, teoricamente, né, e a minha realidade é uma realidade bem-sucedida. Por que eu estou me sentindo vazia nesse sucesso? Por que eu estou me sentindo vazio nesse casamento? Por que eu estou me sentindo vazio dentro desse contexto familiar? Mas, na verdade, não é o externo, é o interno que está desalinhado. Então, assim, Sim, quando a gente olha para isso e fala assim, uau, está faltando de fato aquela paz que transcende o entendimento. Porque Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele traz essa mensagem que é tão famosa que é e a paz que transcende, que excede o entendimento, guarda o meu coração e os meus pensamentos. Falei, gente, eu quero isso para mim, né? Eu quero essa paz que transcende, porque eu quero ser uma pessoa assim, se a gente veio para esse mundo é para ser feliz. E, assim, de fato, a gente veio para transcender aquilo que nós mesmos nos sentimos limitados pela experiência do medo, que a gente vive alimentando a experiência do medo. Não respeitando, mas tem que respeitar o medo. O medo, ele é necessário. Só que a gente tem que entender o sim, medo de quê? Por que eu tenho esse medo? E aí, a gente trabalhar nesses alicerces, nesses bastidores, para ir mesmo sem medo, ou para dizer, não vou, porque não está alinhado com quem eu sou. E isso é muito profundo, né? E assim, uma coisa sim, também que ele fala, que eu fiz uma anotação aqui, é porque assim, e essa frase me chamou a atenção, porque eu não estava dando conta da minha própria vida. Ele fala sobre isso lá no vídeo, né? Ele fala que esse sentimento de sentir-se sepultado é quando a gente não encara os nossos próprios limites, as nossas próprias fragilidades, né? Então, assim, uma dica que eu vou dando para as pessoas, e eu falo sempre, a Mônica está aí, a minha coach, é uma pessoa que eu amo de paixão, que são os livros que tratam da vulnerabilidade do ser, né?
quando a gente fala assim, esses são os meus limites, esses são as minhas fragilidades, todo mundo tem as suas fragilidades e está tudo bem, e a gente trabalha nelas, mas ao mesmo tempo você olha as suas fragilidades, você olha as suas potencialidades, coloca aquilo no prato falando, caramba, eu sou muito maior do que as minhas fragilidades. Eu acho que o problema estava aí. A gente tem um olhar muito crítico com nós mesmos, olhando as nossas fragilidades. Mas a gente não acolhe aquilo que a gente tem de bom com tanta força, né? A gente lembra tanto com aquilo que a gente não sabe fazer, mas aquilo que a gente faz tão bem, a gente não valoriza tanto. Então, assim, e aí você fala assim, nossa, por que eu estou dando valor a essa coisa que não tem tanto elemento? Eu preciso realmente enxergar a vida de uma maneira positiva. E eu acredito nesse contexto. Não é à toa que as maiores universidades do mundo estão estudando a parte de teoria de pensamento positivo. Isso não é lenda. Isso é uma realidade que é estudada nas universidades. Sim. Então, assim, se a gente não olhar para as nossas fragilidades e para as nossas potencialidades, todas as duas de maneira positiva, a gente não vai ter felicidade. A gente vai ter acúmulo de coisas. Mas, assim, aquela questão de ter uma vida prazerosa, uma vida engajada e uma vida com significado ao mesmo tempo, se a gente não olha de maneira positiva para os dois, a gente não consegue. Tá, mas você concorda que as pessoas, elas demoram, eu falo isso de uma forma geral, tá? A gente demora muito para começar a olhar para si, para ter essas reflexões. Por isso que os profissionais, né, você falou na sua coach, eu tenho a minha Dani que está aqui, né, a sua presença também falou que os processos são importantes, porque eles nos auxiliam a pensar sobre isso, porque nós evitamos pensar sobre isso. Nós aprendemos desde pequeno, nós ouvimos muitos nãos, não, isso, não aquilo, porque você vai se machucar e tudo mais. É claro que, como você falou, o medo, ele tem a sua dosagem de importância, sim, porém ele vai com tantos nãos, você vai se limitando, vai se colocando outras crenças, e aí existem outras teorias que a física quântica maravilhosamente explica pra gente, né, que aí a apometria faz limpeza e tudo mais. Por isso que eu falo que é tão importante, porque muita coisa do nosso subconsciente nós não temos, a gente sente aquele vazio, a gente não sabe o porquê daquele vazio. Por isso que é importante esse movimento e o pedir ajuda, porque as pessoas, por que elas, né, como voltando naquela frase, às vezes a vida sepulta mais do que a morte, porque a pessoa fica estagnada, ela sente aquele vazio, mas ela não faz nada para mudar. Ela não faz nada, aí leva uma porrada, né, faz um movimento diferente, aí sente muito. Eu acho que, assim, claro que a gente não precisa passar por processos dolorosos para acordar, não é isso que eu quero dizer, mas muitas vezes o movimento que o universo faz é esse, até mesmo porque você está emanando isso, né, você está parado e muitas vezes esse movimento ajuda, né, e aí por isso que o mundo hoje, assim, esse momento, né, não vou falar só pandêmico, porque eu acho que ele já é anterior a isso e agora ele acabou ficando, né, enalteceu, mas as pessoas, elas começaram a ficar muito juntas, né? E aí as pessoas começaram a refletir mais sobre esses momentos, as pessoas não conseguiam ficar muito tempo juntos, então eu acho que agora os passos estão ficando um pouco mais fortes, assim, né? Um pouquinho mais rápido para chegar nesse ponto que você falou, da pessoa, ela se criticar, sim, infelizmente o julgamento, o certo é não julgar, não se julgar, mas ele existe, então se julgar cada vez menos, julgar o outro cada vez menos, para que você olhe para si e vá em busca da sua felicidade, né? Sabendo os seus limites de medo, né? Dando um passinho ali no degrau da coragem, né? Porque também não adianta se jogar, né? Tem gente que fala, não, vou me jogar para a vida. Não é assim, gente. Tudo com muita cautela, né? No seu limite, mas se permitindo ser feliz, porque muitas pessoas não se permitem, elas só fazem o que é legal, o que é legal mostrar, né? E realmente isso não é legal, né? Isso é bom para quê? Para Instagram, para Facebook, mas se a pessoa não está feliz, o que vale? O que vale? Foto bonita. E é muito, pelo menos para mim, fez muita diferença. Eu sempre fui uma pessoa reconhecida pelas outras com muita autenticidade. As pessoas me reconheciam pelo ser diferente, né? A Janaína é aquele ser diferente, né? Desde criança. É um ser diferente dos demais.
Só que eu não aceitava essa coisa de ser um ser diferente, né? Eu estava o tempo todo tentando me enquadrar num ser que eu não era. Gente, Janaína Ferreira é um ser diferente. Então, depois que eu aceitei isso, eu falei, caramba, eu sou diferente, tudo bem. Uma criança que é apaixonada lá com 7 anos de idade pelos deuses astronautas, né? Que olha a física quântica e acha aquilo lindo, que olha Super para as normal. estrelas e fica apaixonada. É um ser diferente. Mas assim, as pessoas olham para isso e falam assim, nossa, é um ser estranho essa tal de Janaína. Mas eu falei, deixa para lá, a Janaína é essa, e assim, eu acolhi essa Janaína que era um ser diferente. Aceitou, que é muito importante, tem que aceitar a Janaína. A Mônica, assim, eu fiz muitas imersões e eu acho que é super positivo isso. Assim, eu não dou conselho, porque cada um sabe o que faz da sua própria vida. Mas, assim, eu fiz uma primeira imersão para aprender o que é amor, chamada Ágape. Algumas pessoas que estão aqui fizeram essa imersão. Chega a dar até um arrepio de falar nessa primeira imersão chamada Ágape. Eu tinha um problema pessoal de 20 anos que estava travado, que numa imersão falando de amor eu consegui me destravar. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu consegui liberar um perdão que estava dentro de mim por 20 anos. Por um problema que nem era meu. E aí eu falei, eu quero mais. Sabe quando você tem sede? Porque, assim, eu acredito que Deus faz isso, né? Eu acho que eu respeito todas as crenças. Ou é Deus, ou é o universo. Tá tudo certo. Mas, assim, sabe quando você tem sede? Gente, essa sede é uma coisa maravilhosa. E eu falei assim, olha, eu aprendi o que é amor, mas eu quero aprendi o que é perdão, mas eu quero mais. Eu quero aprender o que é gratidão, eu quero aprender o que é essa paz que excede o entendimento. Eu quero, sabe, eu quero um coração novo de fato. E aí eu mergulhei no mundo que eu falei, uau, eu preciso ser honesta comigo mesma. Algumas coisas precisam mudar. Eu preciso parar de viver de teorias, porque eu sempre fui uma pessoa intelectualizada, cheia de livros, cheia de coisas, e preciso começar a viver isso. E eu falei assim, você está comigo, acabou o momento dos livros e vamos para a prática. Essencial. E aí, esse bastidor, ele começou a ser mais interessante, porque assim, eu trabalho numa área que é extremamente intenso, né? Onde a gente pode matar uma pessoa com uma operação errada, né? Mas já construiu um submarino super tranquilo. Agora não é submarino, né? Mas super tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, quando você se depara com uma situação de um assédio moral, que a gente escuta tanto falar nas televisões, e você fala assim, nossa, essa realidade, essa coisa que aconteceu na vida do outro, ela reflete em mim. Eu estou olhando para o espelho e estou reconhecendo que essa não é a realidade dele. Essa é uma realidade minha. Eu preciso fazer alguma coisa diferente, por mim. Então, não é só no vizinho. Tem a impressão que só está lá fora. Não está do nosso lado. Então, assim, esse enfrentamento, quando esse texto ele fala que sem enfrentamento não existe crescimento humano e nem amadurecimento das questões, que é a 7ª frase, gente, isso é verdade. Enquanto eu não me enfrentei em olhar a Janaína Ferreira no espelho e olhar para isso tudo que estava ali dentro, com o amor, que foi o que fez toda a diferença para mim, o ágape, depois o eros, e aí quando a gente começa a se aprofundar e você vai para o alto paraíso e fala, caramba, eu olho para o espelho e essa pessoa que... Eu amo essa pessoa que eu estou olhando no espelho, gente, isso é maravilhoso. Eu reconheço essa pessoa que eu estou vendo no espelho, né? E você lembrar que há 3 anos atrás, você nem gostava muito de se olhar no espelho. Que movimento, hein? É aceitação. Parece que... Aonde que ficou nesses 40 anos anteriores, né? Quem foi essa outra pessoa, né? Então, assim, eu preciso entender muito, por isso que hoje eu honro muito o meu passado. Porque eu entrei num movimento de performar demais, mas a gente precisa honrar aquilo que a gente foi, né? E a gente acaba vivendo num mundo tão acelerado que a gente esquece de honrar o nosso passado, a gente esquece de honrar as nossas histórias.
E, gente, isso faz muita diferença. E isso é o que faz você falar assim, eu tudo posso naquilo que me fortalece, porque a minha vida é cheia de bastidores. E esses bastidores são bastidores que me honram. E eu honro as pessoas que fazem parte desses bastidores, né? E é uma engrenagem linda, né? Você vê, a partir da sua aceitação, você se aceitar, você se amar, isso ficou muito tranquilo, isso fez você só querer caminhar em busca de mais, mais e mais, e fica muito tranquilo aceitar os demais, né? Porque sempre tá tudo certo, né? Se ele tem outra opinião sobre qualquer outra questão, gente, tá tudo certo. Eu gosto disso, você gosta daquilo. Então, esse movimento, ele é muito, muito legal. Você falou da sétima frase, a sexta, eu só vou colocar, porque a gente acabou já falando sobre ela, para contextualizar também, ó. Seja justo com a vida que você está escrevendo, seja honesto. Medos com que merece sua atenção. É aquela questão que você falou, a gente precisa ter atenção ao que a gente tem medo, entender a sua limitação, enfim, cada um no seu tempo. E aí a sétima, sem enfrentamento não existe crescimento humano, amadurecimento das questões, porque sem luta não vencemos nada. E a gente costuma, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente só pensa em questões grandes, e não é assim. A gente tem que pensar na luta diária, no dia a dia, no seu... Porque nós vivemos lutando. E eu acho que a principal batalha é conosco, né? Com a gente mesmo. É querer, se aceitar, eu sou desse jeito, e as pessoas vão ter que me aceitar dessa forma. Só que como que as pessoas vão te aceitar se você não se aceita? Não é muito estranho isso? É um movimento contrário. Eu preciso me aceitar para que os outros me aceitem? Não, eu me aceito e já basta. Porque eu sou feliz desse jeito. Não é verdade? E aí eu falo tudo posso naquele que me fortalece sem contexto, atropelando as coisas. Porque a gente consegue também, a gente com força, a gente consegue muita coisa. Quando a gente imprime força, a gente consegue muita coisa. Só que o que fica depois, né? Eu acho que assim, esse legado ele precisa existir em algum momento. Existem pessoas que não estão pensando nesse legado hoje, porque tudo também tem o seu tempo. Mas o fato é, o tudo posso naquele que me fortalece, ele precisa passar e deixar alguma coisa ali, né? E quando você falou muito bem sobre essa questão da conciliação, esse processo precisa acontecer todos os dias. Quando eu me reconciliei comigo mesma, eu pude, muitos dos meus preconceitos, porque eu também não vou ser hipócrita aqui e dizer que não tinha preconceito nenhum. Ai, não, Janaína é uma pessoa generosa, boazinha. Não era, eu era uma pessoa cheia de preconceitos. Eu tinha preconceito com um monte de coisa. Eu não aceitava isso, não gostava de gente que fazia aquilo, e assim, uma chata, né? Quando eu era criança na escola, eu parecia a Wandinha Adams. Tão engraçada que era. Porque assim, eu estava indisposta para sorrir para a vida e para as fragilidades das outras pessoas. Eu realmente achava que, assim, uma criança inteligente, uma criança que é bem formada, uma pessoa que nasceu num contexto que tem algumas coisas que alimentam esse caminhar dela de uma maneira mais fácil, extremamente uma criança chata. Então, assim, a gente tem que se questionar, muitas vezes, o que a gente está fazendo com os nossos filhos, o que a gente está fazendo com as crianças que a gente está vendo dentro de casa. Elas são muito inteligentes, elas são diferentes, sim, mas a gente tem que olhar, acolher essa diferença com muita propriedade, sabe? Não é à toa que a gente hoje tem a oportunidade de falar sobre isso muito abertamente. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar dentro de casa essa questão das crenças limitantes de uma maneira muito mais profunda. Sim. Chega de gente limitada, chega dessa geração de mimimi, que tudo se frustra, que tudo não pode, isso é um saco, sabe? É um saco quando a gente tá num lugar e tudo não pode, tudo sabe? É chato demais isso. Então, assim, só que isso é atitude, tem que ter coragem para fazer isso, né? E quando você fala alguma coisa diferente, você está andando de acordo com a maré, todo mundo te aceita. Por isso esse tema de coragem de ter autenticidade é muito forte. Porque assim, se você for autêntico, provavelmente as pessoas não vão te aceitar mais, porque você vai dizer não para elas. Só que o não que você diz para uma pessoa, muitas vezes é o que te liberta. Então, assim, a gente tem que ter profundidade para falar esse não. E, assim, essa questão do enfrentamento, como item de crescimento, como item de amadurecimento, ele é fundamental.
Se a gente não tiver um enfrentamento honesto, leal com as pessoas e com a gente mesmo, a gente não vai conseguir crescer. A gente ficar parado naquele ponto e quando vê, acabou a vida e o que eu deixei para trás? Ah, deixou e passou. Passou, Não é. passou. É isso Passou. mesmo. Mas é muito legal o que você colocou, né? Você olha para trás e se vê como a Wandinha Adams, é isso, né? Tudo foi necessário para crescer e você aceitou isso, né? Porque tem muita gente também que olha, mas não deveria, isso. Gente, é aceitar. Passou, passou, tá lá atrás, fez parte, bola para frente. O lance é ficar aqui no presente, aceitar, né? Se aceitar o que foi, porque tudo fez parte do processo, né? Tudo fez parte do processo. Então, isso foi um ponto bem legal que você colocou. E eu acho que você deve ter a mesma impressão que muitos nós, né, que estamos aí trilhando esse autoconhecimento, tem. A gente está vivendo uma segunda vida nessa vida, né? Não vou entrar não vou abordar essa questão de quantidade de vidas, não é nada disso. Mas assim, a gente olha para trás e fala, gente, eu vivi isso nessa vida mesmo? Como que eu pude ser desse jeito? Né? Nem me reconheço. Exatamente, eu também olho para trás, eu brinco, eu falo, além de morena, porque morena eu sou, né? Mas além dos cabelos, como eu pude ser assim? Como eu era chata, como eu era. Eu sempre fui muito falante, eu acho que isso não é muito. Isso já é uma característica minha, mas a questão de falar mais não do que sim, de não pensar mais, assim, mais tranquila, sabe? Era muito a razão dominante, o trabalho, mas enfim, cada um vai tendo essas histórias, a gente vai se moldando. E aí vai seguindo. E aí a próxima frase também é bem legal, que na verdade não é nenhuma frase, né? Ele coloca ali como que o mais importante é fazer a pergunta certa. E aí, ao invés de fazer a pergunta por que estou passando por isso, perguntar como é que eu vou passar por isso agora. Fala para mim sobre isso. Isso tá conectado com essa questão das nossas crenças limitantes, dessa geração mimimi, sabe? Porque o tempo todo as pessoas estão reclamando da doença que tem, da família que tem, por que está acontecendo isso comigo, por que está acontecendo isso, por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Porque não resolvem, porque não faz a gente avançar. Então, assim, para de mimimi. Eu gosto muito de uma abordagem que a Mônica faz em todos os treinamentos dela, que é vai e vença. Vai, e assim, na sua mente só tem que ter uma programação, vencer. E assim, por que aconteceu, não importa mais. A pergunta certa é, como que eu vou passar por isso agora? E como eu vou passar por isso agora para avançar, não é para andar para trás. Eu sempre tive um conflito interno muito grande com todas as programações técnicas que davam, sabe, tem que ter backlog, e tem que, como a gente vai andar para trás. Gente, a vida não foi feita para andar para trás. A vida foi feita para andar para frente. Foguete não dá ré. Eu adoro essa coisa. Eu mandava esses memes para os meninos que trabalhavam comigo, para gente, foguete não dá ré. A gente só tem uma opção aqui, é andar para frente. E esse andar para frente é, como que eu vou passar por isso agora? Vai ter fracasso? Vai ter sucesso? Vai ter os dois. Mas essa é a pergunta certa que a gente precisa fazer para avançar. Como? E não mais por quê. Exclui o porquê. O porquê você associa lá nos seus bastidores depois de um momento de reflexão. Mas na vida, vivendo a vida, a gente tem que exercitar muito mais o como do que o porquê. Perfeito, muito perfeita a colocação. Vamos para as duas últimas, a gente está estourando, acho que falta um pouquinho de tempo, assim, a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre todas. E a próxima, essa também é bem legal, acho que fecha, essas duas últimas, elas fecham maravilhosamente esse bate-papo, já vou até emendar uma na outra, porque elas se completam, né? Que é nada pode ser mais perigoso que esquecer quem você é. E a última, se você esquecer quem você é, os outros irão te transformar no que eles querem que você seja. Tá cheio. Assim, mais uma vez, o mundo, ele quer que você se enquadre nesse padrão. Ele quer que você... Ele não quer que você pense com a sua mente, ele não quer que você tenha autenticidade. O mundo quer que você se encaixe no padrão do mundo. Só que esse padrão do mundo não foi feito para a gente se encaixar nele. A gente veio nesse mundo para a gente viver. A gente veio nesse mundo para a gente viver, para a gente ser feliz. E para a gente fazer feliz as pessoas que estão perto da gente. Se for para viver no padrão, gente, melhor nem ter vindo. Porque tá cheio de gente aí. O padrão é uma fabricação em lote.
eu não aceito isso mais para mim. Quando eu passei a não aceitar esse padrão perigoso, que é eu vou ser como os outros, eu vou aceitar o que os outros estão falando, a gente vai se afastando de si. Com É. certeza, porque não tem como, gente. Quando a gente vive um padrão repetitivo o tempo todo e a gente não para refletir no que aquilo está falando sobre mim mesma, a gente se afasta de si. E assim, tem muitos textos interessantes que falam de sequestro de personalidade, e assim, eu sou uma engenheira de formação, sou da área técnica, mas assim, a psicologia, essa coisa de pensar no si, no outro, é meio louco, isso sempre me atraiu muito. E esses textos e essas reflexões que estão associadas ao sequestro do outro, gente, as pessoas estão sequestrando as mentes do outro com muita facilidade. É muito fácil a gente moldar um adolescente, moldar uma mulher, e ela viver o tempo todo achando que a vida dela é aquilo ali, achando que a identidade dela é aquilo ali, quando na verdade ela não sabe nem quem é. E aí, como ele fala, se você esquecer, se você se esquecer quem você é, os outros vão te transformar naquilo que eles querem. E vai ser bom para eles. Sim. Vai ser Robôs, ótimo. robôs, né? Robôs. Porque é fácil, porque você é manipulado, porque você entrega os produtos que eles querem. Então, assim, ser realmente o produto do que aquilo que o outro quer é maravilhoso. É maravilhoso para a política, é maravilhoso para as organizações, é maravilhoso para uma estrutura familiar doentia, é maravilhoso. Só que, assim, é uma tomada de decisão. Você quer realmente ser uma pessoa livre? E aí, quando eu falo livre, é aquela liberdade que está associada, assim, nossa, eu tenho uma vida que eu me orgulho dela, sabe? Eu me Sim. orgulho dela porque eu me sinto em paz com o que eu estou Isso não deixando para o envolve mundo. financeiro, não envolve nada, gente. Envolve o seu ser, né? Isso não tem questões, né, econômicas ligadas, nada disso. É a liberdade de ser quem você é mesmo. Isso é muito legal. Você estava falando da questão né, de sermos quem o mundo quer que seja, mas porque a informação, eu costumo brincar, né, que informação é igual, ela é essencial. A dosagem vai definir se vai ser cura ou se vai ser doença, porque infelizmente a informação hoje ela é tão, a gente está, né, sobrecarregado de tanta informação, só que temos que usar com cuidado, é igualzinho óleo essencial. Se for uma gota a mais, aquilo que ia te ajudar, ele vai te prejudicar. E a informação, se você não filtrar, aquilo vai te prejudicar. Porque aquilo nem é seu, mas você toma como é seu, porque é legal, porque todo mundo quer dessa forma. E não é assim. Não é assim. Tem que parar de absorver tudo, né, e começar a filtrar. É dessa forma que você vai, né, silenciando um pouco a mente. Né, eu sou muito a favor, assim, existem milhões de livros que falam muito sobre isso, mas se respeita, também não vai sair lendo um monte de coisa, porque muitas vezes nem entende, e cada momento é um momento, né, o conversar muitas vezes vai te trazer, né, uma gama aí uma abertura aí já fantástica, né, como aconteceu lá nos nossos bate-papos. Então é muito legal a pessoa ter esse filtro, o filtro é muito importante para que aquilo não tome. E aí você falou da geração mimimi, né? Eu tenho 2 filhas, né? Sou mãe de uma adolescente de 12 anos para fazer 13, uma de 7. E ali você vê, né? Gente, são 20, 30 anos, um pouco, né? Ali a diferença é tão pequena e a infância foi tão diferente, as crianças não sabem o que é brincar, as pessoas elas estão ligadas a tudo que é modinha. E aí eu converso muito, né? Mudei, né? Estou mudando, aquele diário de conversar, de filtrar, de tentar trazer para elas essa questão, sim, que elas devem ter sonhos, né? Mas tudo com muito cuidado, ter coragem é muito importante. E aí no movimento pequeno mesmo, nas questões do dia a dia. Não vai ser só naquela hora que a gente se coloca, né, numa decisão grande. É no dia a dia que a gente tem que colocar, no meu caso, né, para as minhas filhas que estão ali próximas de mim, as pessoas que me procuram, né, elas vêm com vários questionamentos e eu sempre coloco isso como premissa. A gente precisa silenciar um pouco, filtrar informação para que você seja você,
Você quer ser você? Né? Essa é uma pergunta bem, você quer ser você ou você quer o que os outros querem que você seja? Né? Que é o que fecha. E eu mesma, eu acredito nessa colocação, e eu penso que, assim, eu não penso que eu já tenho alcançado, sabe, o meu objetivo. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as que estão adiante. Isso Gente, aí. essa frase é uma frase de Paulo na carta aos Filipenses. Não tem como não se apaixonar por essa carta. Quando o cara fala que assim é uma carta de motivação e você fala, você vê esse enredo todo, ele fala, gente, esse cara sou eu, né? Tem uma música assim, né? Sou eu, né? Assim, eu não alcancei. Mas assim, as coisas que passaram ficou para trás e eu estou avançando, né? Eu recebi um presente há pouco tempo de uma amiga que era uma caneta, né? E ela falou assim, Janaína, eu vou te dar um presente que é uma caneta que tem que ter uma palavra que te representa, né? E aí eu falei assim, sim, eu não sabia para que ela queria essa frase e foi avançando, né? E ela me escreveu assim, nossa, essa palavra avançando está tão conectada com esse sentimento. O que passou, passou, e eu me sinto avançando. Eu me sinto avançando porque eu não cheguei aonde eu queria chegar. Só que para E quando chegar onde eu chegar queria chegar, mais para frente, é isso que eu ia falar agora. A gente nunca vai ter um ponto de chegada, vai ser sempre um ponto de partida, né? No sentido de que você vai chegar, você colocou ali uma meta, vai chegar ali, você vai criando outra, sempre se respeitando, sendo quem você é, baixando os julgamentos. E é isso, a vida está aqui para isso, não é verdade? Por isso que eu falo tanto da questão do padrão vibracional, que é importante sim, né? Toda essa reflexão, todo esse bate-papo. Semana passada a gente conversou muito com a Mari sobre as práticas e tudo mais, você acompanhou, né, Jana? Falou o quanto ela foi corajosa, o quanto ela mudou muita coisa, né? Teve que mudar toda uma situação de vida por conta aí de uma doença que acometeu. Enfim, é isso. Vida é movimento é vida, não é? Você não pode ficar parado, certo, Jana? certo, certo. E assim, é muito interessante o que você acabou de falar, porque ele fecha esse vídeo de motivação trazendo essa reflexão, né? Assim, aquilo que a gente, as tragédias das nossas vidas, elas não podem de maneira nenhuma ser o nosso ponto de chegada. Elas precisam ser o ponto de partida. E É isso aí. quando a gente pensa que assim, nossa, mas que coisa estranha, as tragédias, elas se transformaram no nosso ponto de partida. Gente, não precisa ser a minha tragédia. Ela pode ser a sua tragédia. Por isso que quando a gente traz essa questão de empatia, ela precisa ser vivenciada. A gente está cheio de tragédias no mundo que a gente precisa vivenciar isso também para tentar fazer um resultado que é coletivo. Por isso que quando a gente vai para um lugar como o Alto Paraíso, e você para refletir lá, e você fala assim, é respeito para todo tipo de pensamento, não é um trabalho religioso, de fato, é um alinhamento entre os corpos ali que precisam se alinhar. E você fala, eu estou no momento certo, eu estou sem julgamento, e eu estou ali para entender que eu estou encerrando um ciclo importante na minha vida, porque eu preciso saber encerrar ciclos, porque a gente foge deles, para poder abrir ciclos novos. E isso vai ser a vida de ciclos novos. E é assim que a gente vai, de fato, evoluir, né? E assim, ele foi muito brilhante nessa pregação e eu sou apaixonada por esse texto, muito apaixonada. Falaremos sobre ele em algum momento, Jana. Ai, já passou tão rápido, uma hora, né? Já passou até mais 2 minutinhos. E fechando aqui com uma frase muito legal da Dani, que aquilo que você pensa, você é. Exatamente isso, né? Por isso que a gente tem que tomar conta do que está aqui, ó. Não deixar nossa mente nos dominar, porque não é ela que tem que nos dominar, nós temos que dominar nossa mente. Por isso que temos sempre que pensar que somos bons assim, né? Bons é uma palavra muito simples, né? Mas que nós temos o poder de
cocriar a vida que nós queremos, e para isso basta apenas se permitir. Eu acho que isso é a mensagem geral aqui do nosso bate-papo, que foi maravilhoso, Jana, muito Obrigada, grata. obrigada. E assim, é um papo, né? A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Sem Muito, dúvida. muito mais. Sem dúvidas, agradecer a todos que ficaram conosco, né? Alguns aí vão assistir gravado, deixem aí os comentários, deixem as perguntas também, né? Eu acho que é muito importante a gente começar, um ponto, né? Começar a falar sobre isso de uma forma mais simples, né? De uma forma mais tranquila, porque agora tudo é live, então a gente faz uma live e já resolve tudo. E foi maravilhoso, gente. Gratidão, Jana, por tudo. Obrigada, a Jana que gente. constrói coisas grandes. Beijão, gente. Bom descanso. Tchau, tchau. Eu do que eu falei, né? Das coisas grandes. Beijo, só para vocês entenderem, meu pai ele falou, toda Janaína constrói coisas grandes. Aí quando eu conheci a Janaína, ela falou, não, eu construo submarino. Eu falei, gente, meu pai sempre falou isso. Toda Janaína constrói coisas grandes. É demais, gente. Bom, mais uma vez. Gente, obrigada. Vai ficar salva e depois qualquer coisa é só nos chamar. Beijão, gente. Boa noite. Tá bom, beijo, tchau. Beijo.